Cultura e tradição compõem uma grande nação e suas histórias merecem ser preservadas para eternas recordações. Contar a história de um município vai além de palavras. É um trabalho que exige pessoas comprometidas, pesquisas minuciosas, tempo e, sobretudo, muita dedicação. Neste documentário, você terá a oportunidade de conhecer dados valiosos sobre a rica cultura do município de Santa Terezinha, mergulhando em suas origens, tradições e na herança deixada pelos imigrantes que moldaram sua identidade única. Prepare-se para uma viagem ao passado, onde cada detalhe revela o orgulho e a força de um povo que luta para manter vivas suas raízes. Documentário da história do município de Santa Terezinha, episódio 1. Por que escrever a história? Meu nome é Fiorello Zanella, eu sou natural de Itaió, nasci em 3 de setembro de 1946, estou hoje então com 77 anos. A minha vida educacional, ela foi feita sempre nas escolas, porque eu fui professor das escolas estaduais, fui professor no ensino superior também, em Rio do Sul, na Unidade, também em Blumenau, na FURB. Mas sempre que eu estive em atividade escolar, eu sempre senti vontade de escrever, desde pequeno eu tinha essa dedicação à escrita. E eu gostava de escrever e me ambientei muito com a história. Por isso eu sou, na verdade, hoje um historiador, né? Já publiquei mais de 15 livros na área da historiografia. Esse livro que vai sair de Santa Terezinha, a história de Santa Terezinha, deverá ser o 16º livro. Então, como historiador, eu procuro sempre desenvolver a área da historiografia dos municípios e também da imigração italiana. Eu tenho vários livros sobre a imigração italiana, que também é um campo muito bom para se trabalhar nessa área da historiografia. Sobre o livro de Santa Terezinha, a gente, na verdade, já está trabalhando há mais de 10 anos, né? Porque eu havia sido convidado a escrever esse livro já em 2011 e logo em seguida a gente começou a trabalhar em cima desse livro. A gente começou a fazer pesquisas em todas as localidades do município de Santa Terezinha. A gente entrevistou muita gente que hoje já está falecido, pelo que a gente está notando, né? Então é uma pena, porque são pessoas que hoje poderiam ser vozes vivas, né, da história, mas infelizmente já faleceram. Hoje o livro já está pronto, já mandei inclusive para a editora, já está sendo preparado para publicação nesse ano e a gente espera que dentro de talvez um mês a gente possa realmente ter esse livro para a gente poder mostrar, apresentar para as autoridades do município e para o povo do município também. Na verdade, eu havia feito o livro da história de Mirim Doce. E quando foi feito o lançamento lá em Mirim Doce, em 1911, o prefeito atual de Santa Terezinha, o Junques, estava presente e daí ele me chamou para um lado e disse: eu gostaria que você escrevesse a história de Santa Terezinha também. Aí, 1 ou 2 anos depois, ele entrou em contato comigo e me solicitou que eu fizesse isso. Quando eu comecei a pensar em escrever a história, é claro que a história de Santa Terezinha para mim era uma novidade, era algo que eu não conhecia muito. A gente conhecia alguns detalhes apenas de Santa Terezinha. Aí eu comecei a entrar em contato exatamente com pessoas que tinham um pouco de conhecimento da história. Então, lembro que naquela época eu falei com o Leopoldo Blonkowski, né, que foi aquele que deu início, que trabalhou muito pela emancipação do município, né? Falei também com Chico Drosny, que também é uma pessoa que sabia muito sobre a história de Santa Terezinha. Falei com o João Schlatter, que foi o primeiro prefeito. Falei com o Eloy Zator, também foi prefeito.
falei muito com o Genir também sobre a história, que ele também é uma pessoa que está desde a década de 60 aqui também, no município de Santa Terezinha. E nessa discussão, nessa conversa que eu passei a ter, eu acabei conversando com o Adilson Blonkowski, que quando ele foi professor aqui em Santa Terezinha, ele fez uma pesquisa histórica junto aos alunos das escolas. E essa pesquisa histórica ele tinha nos seus arquivos ainda, né? E ele repassou isso tudo para mim. Então eu aproveitei muita coisa daqueles alunos que naquele período, lá por volta de 2009, 2010, quando ele fez a pesquisa, uma pesquisa escrita, os alunos escreveram um histórico, eu praticamente aproveitei todos os documentos apresentados e tudo que esses alunos escreveram. Foi uma riqueza muito grande porque eles fizeram entrevista lá, digamos, em 2009, 2008, e conseguiram falar com pessoas muito antigas de Santa Terezinha, né? E esse material do Adilson Blonkowski foi muito importante porque ele serviu muito para o meu livro. Além disso, eu também aproveitei muito do trabalho da Albertina Spíndola, que havia feito um trabalho também sobre o distrito de Santa Terezinha, e aproveitei também um material da Marina Schitz, atual secretária da Educação, porque ela também tinha feito, no seu trabalho escolar, de faculdade, ela tinha feito também um trabalho sobre os ucranianos aqui de Santa Terezinha. Então, eu gostaria de dizer que, além das entrevistas que foram feitas durante esses últimos 10 anos, com todas as localidades, com pessoas residentes em todas as localidades, a gente visitou todas as localidades do município de Santa Terezinha, a gente entrevistou pessoas antigas, a gente fez uma coleta de dados muito grande, né? O livro vai ter praticamente 500 páginas, né? Muitas fotos, apesar de que as fotos nem sempre são as melhores, porque é muito difícil você encontrar nas casas das pessoas fotos antigas, né? Mas a gente conseguiu um manancial muito grande de fotos também, posso dizer, né? E então, com essa visita que foi feita a todas as localidades, a gente conseguiu, através das entrevistas, conseguir dados praticamente importantes. E junto com os dados que haviam sido dados para os próprios alunos, para as entrevistas que os alunos tinham feito naquela época, 2008, 2009, 2010, então deu para acoplar tudo isso numa matéria só e fazer um grande livro sobre a história de Santa Terezinha. Bom, eu acho que o que marca Santa Terezinha, lógico que também Itaiópolis e Mafra e outros municípios, mas já que Santa Terezinha pertence ao Alto Vale hoje, e é o único município que pertence ao Alto Vale, então eu acho que vale dizer que Santa Terezinha é o município do Alto Vale do Itajaí que tem um forte potencial cultural, tanto na língua ucraniana quanto na língua polonesa. Eu acho que o encanta muito aqui e o que mais satisfaz as pessoas que assistem são as danças polonesas e ucranianas, que são realizadas aqui por grupos que existem dentro de Santa Terezinha, né? Eu acho que é o que mais chama atenção. Então, essa cultura, que é uma cultura diferente dos demais municípios do Alto Vale, porque a maioria dos municípios do Alto Vale, a cultura é voltada ao alemão, ao italiano e ao português. E, de repente, nós temos aqui Santa Terezinha, um município onde nós temos uma forte vivência cultural polonesa e ucraniana. E isso é uma marca muito forte dentro de Santa Terezinha. É o que eu mais destaco, na minha opinião. Fora o que a gente visualiza através das igrejas, né? Principalmente as igrejas de estilo ucraniano, de estilo polonês, né? Mais as de estilo ucraniano, que elas são com melhor arte, né? Elas apresentam uma arte tanto artística no seu interior, né? Quanto na sua arquitetura, né? Eu acho que é um chamariz também muito importante para o município de Santa Terezinha. Bom, a gente sempre diz que a história do município ela precisa ser escrita,
Porque quando não se escreve a história, ela desaparece, né? Porque as pessoas vão morrendo. A história normalmente, em municípios pequenos, como são os nossos do Alto Vale, eles não têm muito arquivo histórico. Então, se você vai em busca de documentos históricos, você não vai encontrar. É muito difícil encontrar documentos históricos que falem da história do município, da cultura do município, né? Da vivência do povo, qual é o povo que está habitando tal município. Então, isso você consegue hoje somente através de fontes orais. Isto é, fazendo entrevistas junto a pessoas antigas e elas vão te repassando os dados. Foi o que eu fiz. Isso durante 4, 5, 6 anos. A gente fez entrevistas em todos os municípios. A gente trabalhou tanto a parte histórica, quanto a parte cultural, quanto a parte social, todas as áreas. E a gente conseguiu dados que a gente não obtém dentro de documentos históricos, porque eles não existem. Então, escrevendo uma história agora, o que vai acontecer? Aquilo que o povo nos narrou, através das suas entrevistas, através do que eles falaram, ela vai no livro da forma como eles nos falaram, né? Então, a história que o povo nos relatou vai ficar gravada num livro histórico. Então, essa cultura e essa vivência histórica, ela vai estar à disposição do povo. A mesma história contada pelos mais antigos, que foi contada para nós, que somos historiadores, ela vai para o livro em forma de escrita e acaba sendo depois lida pelo povo e eles passam a ter um conhecimento histórico de tudo que aconteceu dentro desse município. Então, eu acho que a história de um município é importante por isso, porque ela vai estar viva a vida toda. No próximo episódio, você verá dados políticos e cultural. Documentário da história do município de Santa Terezinha, episódio 2, Primeiros Colonizadores. Começamos aí até pelas primeiras famílias que vieram, né? As primeiras famílias, mesmo para as primeiras famílias que vieram, era somente de origem polonesa, da região do município de Itaiópolis, mas precisamente a região de Alto Paraguaçu, onde se formou a colônia polonesa mais forte lá. Ela se formou em torno de Alto Paraguaçu, lá que era a igreja e tudo lá até hoje, né? Aí tem as comunidades de São João, São Pedro, Santo Antônio, aí foi tudo colonizado por poloneses. E de lá vieram as famílias de lá, as primeiras famílias foi de lá que vieram. Assim, daí as primeiras famílias que vieram de lá, os moradores, chegaram em 1930, aquela vez, sendo Francisco Kogut, João Alca e Simão Kogut e Tadeusz Blankowski. As 4 famílias primeiras que entraram aqui. Mas ele não tinha nome de Santa Terezinha, nada. Entraram aí desbravando o mato, estradinha de carroça aí. Se colocaram lá, começaram a primeira morada ali, onde é da frente da prefeitura, lá para dentro ali, onde começaram as primeiras famílias. Daí em seguida daí veio mais famílias de lá também. Daí já esses primeiros moradores pertenciam à comunidade de Rio da Prata, daí eles ficaram porque não tinha comunidade assim própria, e a partir de 1942 começou a chegar mais moradores, sendo Ladislau Rogaleski, João Drozdek, Jacó Leboski, Vicente Pavlak, Bronisław Blokowski, João Urbanek, e nos anos de 1948 a 1955 chegaram mais famílias de Tadeusz Wojciechowski, Pedro Pawłowski, Alois Chableski e irmãos Stanisław, João Pedro Kowalski e Vitor Teófilo Drozdek e Bruno Piecharka. Já foi a terceira migração que vieram para cá também, vindas lá daquela região lá também de Itaiópolis, lá do nosso município mãe hoje, né? Já nessa época viviam na comunidade celebrando novenas, terços, o tradicional
tradicional colenda polonesa que eles desenvolviam lá por Natal, aqueles hinos de Natal, visitavam as casas cantando hinos natalinos, né? E assim eram feitas as vésperas de Natal. Formavam um grupo de pessoas da comunidade e faziam visitas. O grupo levava uma grande estrela, prepararam uma estrela grande feita com armação de madeira, papel colorido. O mais velhinho, e o velhinho também, trajado de velhinho, e a origem da máscara do bode. Era o grupo e assim fazia aquelas visitas. E daí arrecadavam dinheiro para pagar uma missa, uma coisa assim, né? E as famílias faziam ofertas em dinheiro, naquelas visitas, claro. O que era entregue ao padre na paróquia da Prata, que lá já existia a comunidade. Já o padre vinha lá uma vez por mês de Alto Paraguaçu para fazer as primeiras visitas. E daí o grupo levava na igreja de Rio do Prata para ser entregue ao padre de Alto Paraguaçu, quando vinha ali fazer as visitas de Rio da Prata, fazer a entrega das ofertas. As ofertas que eles pegavam para entregar lá para o padre. Aí o padre questionou da onde vinha essas ofertas. Aí sentiram a necessidade da comunidade ter um nome. Não tinha nome. Daí que o padre veio as ofertas lá e não se sabia de onde vinha, né? Daí em conversa os senhores João Drozde, que o João Drozde que até era meu sogro em memória, e irmãos Tadeusz e Blonkowski, Brunislau Blonkowski, meu pai, no dia em que estavam construindo um pontilhão sobre um córrego próximo à casa de Tadeusz Blonkowski, aí dialogando na hora do descanso, chegaram ao consenso da nova localidade se chamar Santa Terezinha. Naquela hora de trabalho, na hora do descanso, ali que eles fizeram primeiro nome assim que improvisaram aqui, até foi um nome assim para poder ter uma passagem aí que tem o riozinho ali para cima e tinha a estrada de carroça, vinha mais por longe para um atalho, daí tinha madeira, tronco de madeira no rio e o pessoal passava naquelas madeiras e era liso, de vez em quando um caía, daí chamaram de Pinguela Liso. E assim ficou, o primeiro nome era assim, Pinguela Liso, aí. Até que surgiu o nome de Santa Terezinha, viu? Era Pinguela Liso. Porque onde é que você mora? Lá perto da Pinguela Liso, por aí assim. Então tá. E assim foi se formando a comunidade. Daí o terreno para a construção da igreja, ainda voltando atrás, nós tivemos daí mais uma leva grande de colonização que veio aqui para Santa Terezinha, daí que é onde foi povoado essa região de Canelas, Pozo Redondo, por aí tudo ali, começou assim, essa segunda imigração se deu no ano de 1962, feita uma colonização pelo senhor João Bertoli, nas terras onde hoje a comunidade de Canelas, Colônia Formosa, como falei, né? E famílias de origem alemã, vindas de São Pedro de Alcântara, município de São José. Tá, o seu João Berto adquiria essa área de 900 alqueires. Alqueire, naquela época, cada alqueire é 2,5 hectares, né? Isso deu para colocar 90 famílias aqui. Deu 90 lotes, né? E assim se tornou essas comunidades de Canela e Pozo Redondo. Pozo Redondo era hoje adotaram o nome de Colônia Formosa, mas, né? Aí continuou a comunidade se organizando e foi que daí pensaram em construção de uma igreja no lugar. Aí o terreno para a construção da igreja foi doado pelo senhor Brunislau Blonkowski em 1956. Brunislau até era meu pai, já falecido, né? O início da construção da primeira igreja foi em agosto de 1964, feito somente o alicerce pelo pedreiro José Binek, de Alto Paraguaçu. Isso em setembro de 1965. Foi construído o primeiro botequim. Já se pensava também de escolher o nome da padroeira da comunidade, da igreja, né?
A comunidade de Santa Teresinha tinha nome, a comunidade de Santa Teresinha, mas a padroeira da igreja queriam precisar ser escolhido o nome. Mas daí a escolha da padroeira da igreja se deu no dia 27 de setembro de 1965, por sugestão do senhor João Bertoli, sendo Santa Teresinha do Menino Jesus, que era a sua santa de devoção. Aí, como foi aceito pelos presentes, o senhor João Bertoli doou a primeira imagem da santa. Assim foi já dado mais um passo na elaboração dessa comunidade religiosa. Aí era iniciada a construção da igreja, foi com a construção o carpinteiro Idalino Durda, no ano de 1966, construída em 1967. A inauguração foi no dia 15 de outubro de 1967. Aí o senhor Brunislaw Blankowski recebeu as chaves da porta para abrir a porta da igreja, na inauguração. Aí nós tivemos também, além disso, tinha a igreja, faltava salão, alguma coisa para promover festas também, daí assim foi o salão da comunitário de Santa Teresinha foi nos anos de 1974 e 1975. Construtor também foi o senhor Idalino Durda. A inauguração foi no dia 29 de junho de 1975 para descerrar a fita inaugural. Foram convidados o senhor prefeito municipal de Itaiópolis, o senhor Eduardo Kazmierczak, as duas pessoas mais idosas da comunidade, que eram os senhores Francisco Korrut e Tadeusz Blankowski. Na festa da inauguração foi convidada as autoridades de outros municípios, também de outras comunidades e arredores, todos de Santa Teresinha também. A demolição da Igreja Velha começa no dia 4 de abril de 1988. Aí passamos para a igreja, já se pensou na igreja maior, porque tinha a igreja de madeira muito pequena, aí se pensou na igreja maior, a comunidade já cresceu, então foi feito o projeto, dado início à demolição da igreja. Então a Igreja Velha começou dia 4 de abril de 1988, feita a última celebração às 15 horas para a despedida da Igreja Velha. Em seguida, os presentes ajudaram a retirar os bancos imóveis e no dia 5 de abril foi dado o início para lançamento da pedra fundamental da nova igreja. Foi no dia 1º de maio de 1988 que foi dado o início da construção da atual igreja. A pedra que foi usada na cerimônia de lançamento está embutida na parede na frente da igreja. Temos até a foto ali onde o pessoal fez a inauguração. O início da construção foi em maio de 1988, onde foi contratado o pedreiro Teófilo Tsech, em memória, que levantou a igreja até ponto da cobertura metálica. A cobertura metálica foi colocada pela empresa de Eloy Wagner de Itaiópolis. Padre Vicente Vrosch conseguiu dinheiro da Alemanha para os custos da estrutura metálica. Termínio da construção da igreja foi feito pelos pedreiros Geniro Junques e Gilson Junques. Então ganhamos um presente muito grande, o padre conseguir essa ajuda da Alemanha para custear toda a cobertura metálica dessa igreja atual que está hoje ainda ali. Então foi muito bom. Na época não houve cerimônia de inauguração da nova igreja, ainda antes da igreja estar pronta, já eram feitas as celebrações. Nesses 50 anos de fundação da igreja, desde 1967 até esta data de 2007, tivemos na administração da comunidade religiosa 18 diretorias eleitas democraticamente pelo povo. Então, assim, esta foi a história da primeira colonização e como aconteceu as coisas, o que eles fizeram, o que eles conseguiram fazer. Muito bem, assim,
Até voltando atrás, eu hoje até falei porque a gente não, na hora também não vem a memória como é para ser, ou do primeiro telefone que eu falei que era da Intendência, não. A Intendência já recebeu, era já o segundo telefone. O primeiro telefone foi meu, que eu instalei esse aqui. Esse telefone que está ali ainda temos preservado daquele tempo, daquele sistema antigo. Isso foi feito a extensão dali do campo da Comercial Gaúcha via rádio, porque ali não tinha telefone, nada. Então eles me favoreceram e fizeram esse favor de usar o telefone deles também junto com eles lá. Na época daí assim, ó, eu tinha a primeira agropecuária aqui, e daí a gente estava tocando essa agropecuária, e já esse telefone foi servindo, mas daí veio a ideia também, comecemos com a olaria, já um pouco antes até da agropecuária, e daí a agropecuária, como a olaria achamos melhor fechar a agropecuária e ficar só com a olaria, mas o telefone serviu a comunidade toda. Naquela época a gente tinha o telefone aí, era meu, mas era público. O povo vinha pedir, precisava de se comunicar, às vezes questão de doença, de morte, e de noite. Então esse telefone aí serviu muito à comunidade. Foi o primeiro telefone instalado aqui em Santa Terezinha. A gente gostava até de deixar uma mensagem assim para as futuras gerações de Santa Terezinha aí, que zelem, cuidem pela nossa Santa Terezinha, a importância de uma boa convivência, a importância de as famílias ser unidas em torno das coisas da comunidade, e as pessoas que se respeitem, vamos trabalhar, lutem por Santa Terezinha aí, que vale a pena a vida. Vale a pena a vida, mas temos que estar presentes, sempre junto com todos, também fazendo que essa vida seja útil para todos, para ele e para a família e para a comunidade, para amigos, tudo assim. Meu nome é Dilson Blankowski, eu fui professor no colégio Padre João, da Escola Básica Padre João Kominek, nos anos 2001 a 2011, e fui professor da disciplina Estudos Regionais do ensino médio, onde a gente fez no início de 2003, fizemos uma pesquisa, um resgate da cultura polonesa e ucraniana dentro do nosso município, culturas que prevalecem mais na região. E daí a gente fez um trabalho assim de identificação da cultura em si dentro do município, né? Comidas típicas, fomos atrás até dos pratos mais, os principais pratos que era feito, as receitas da região, né? E daí também tratamento dos enfermos, como que era feita ali a questão de algumas pessoas doentes, como é que era feito, benzedores, quem que era. Foi feito um trabalho de pesquisa muito interessante. Massagista, que muitas vezes pessoas que se destroncavam algum membro ou quebrava, daí tinha, né, dificuldade de médicos, então tinha algumas pessoas que eram habilitadas, assim, que tinham e faziam um trabalho ali na região, então foi buscado um histórico disso daqui. Daí depois fizemos até um teatro da história da Santa em si, Santa Terezinha, com todo o pessoal dos alunos junto. E daí o ano pós ali, depois dessas pesquisas feitas e concluir aquele trabalho, vimos que nós podíamos ir além, né? Então além buscar a história das localidades, né? Localidade que nós temos aí bastante no município, começando a resgatar quem que eram os primeiros moradores, a atividade econômica da época, quando surgiu a comunidade, porque teve algumas comunidades que surgiram na década de 40, década de 50, década de 60 e em diante, né? Então cada uma teve uma importância, né? Então teve as primeiras ali, teve assim atividades econômicas como extração de erva mate, a plantação de feijão e também a extração de madeira, e também tinha 3 indústrias que na época, já no início das colonizações,
estavam extraindo óleo sassafrás aqui na nossa região, muito forte, depois pararam, né? E a extração de madeira, mas e daí depois as outras localidades como foi formando, daí apareceu outras culturas e daí outras indústrias foram aparecendo. Isso foi um resgate muito interessante aí na região. Também foi feito todo tentar saber os primeiros carros, o trator, o que apareceu na comunidade, assim, a parte que contribuiu muito para a comunidade, né? Também foi feito a pesquisa também dos dias atuais, atividade econômica atual, né? Como é que estava em 2008, né? Um fechamento, se lá na década de 40 ou 50 a atividade econômica era tal, como é que era hoje, né? O que evoluiu né? E se apareceu indústria, se não, comércios, né? História das escolas, que tinha quase todas as comunidades foi colocadas multisseriadas, daí tinha algumas comunidades que daí tinha as escolas, que daí as histórias das escolas também é um resgate, né, também das igrejas, né, da comunidade em si, e também fazendo um resgate novamente da questão do tratamento dos enfermos, como era feito, né, na comunidade em si. Então foi um trabalho muito interessante, depois um fechamento, né, para que a gente pudesse montar um livro. E daí por incrível que pareça, em 2011 foi o último ano dessa disciplina. E daí a gente parou e eu fiquei com todo o material, que era para dar um fechamento, e daí contribuiu até depois, mais tarde, para o trabalho do professor Fiorello para fazer a história do município. E eu falei que eu tinha um acervo de uma coisa muito importante. Ele analisou até coisas assim que conseguimos através dos alunos fazer pesquisa nas pessoas que hoje já são falecidas, né? Uma riqueza de informação que para ele foi muito importante, até para contribuir para o trabalho, fechamento do livro, né? Então isso aí foi muito importante. Todos tinham pessoas idosas na família que todos queriam contar alguma coisa. Isso contribuiu para nós ter uma riqueza de informação, porque eu não imaginava que a gente ia conseguir algumas informação, tipo algumas mortes, alguns assassinatos que contribuíssem, que algumas coisas que ficou marcante a comunidade. Eu não imaginava isso que ia aparecer, e apareceu. Mas algumas coisas importantes, assim, algumas conquistas que teve na comunidade, alguma coisa que mexeu com a comunidade, né? Então isso aí foi, com certeza, foi muito relevante isso aí. Para nós é importante esse resgate do nosso município. Claro que deveria ser feito muito antes, conversado com pessoas que poderiam ter contribuído ainda muito mais para a gente ter ainda muito mais riqueza de informação, mas naquele momento foi feito com muito carinho, muita dedicação, e que torcendo que possa contribuir muito tudo que foi pesquisado, né, e que nas futuras gerações aí que possa saber da história de Santa Terezinha, né, de tudo, né, envolvendo desde o início da colonização, cultura, atividade econômica na época, hoje, né, o progresso em si do município. Isso é muito importante para nós saber, né? No próximo episódio, cultura polonesa. História do município de Santa Terezinha, episódio 3, cultura polonesa. Me chamo Aloy Zato, sou descendente polonês, filho de polonês. Meu pai nasceu na Polônia no ano de 22, né? Veio para Brasília em 23, desembarcaram em Paranaguá, subiram a Curitiba vieram se alojar aqui em São Tomás, perto de Paraguaçu, e posteriormente Itaió do Sertão. Vieram conduzidos pelo padre João Kumilik, que na época era o colonizador da região, adquiriram áreas de terra aqui em Itaió do Sertão,
e ali estamos até hoje, né? Foi muito difícil naquelas épocas, né? Tinha muita dificuldade, tudo muito distante, e eles vinham fugindo de uma guerra, né? Então eles, quanto mais longe fossem, melhor seria. Passaram por várias dificuldades. Meu avô, seu João Zator, ele trabalhou na Lumber, uma empresa americana que explorava mata nativa na serra ali no Planalto Catarinense, né? E ela trabalhava lá, e a avó tinha que levar comida uma vez por mês de cavalo até lá na Lumber. Viajava a noite inteira porque era muito perigoso andar de dia na época para uma mulher sozinha. E ali nós se instalamos, vivemos aqui por todo esse tempo, e a colonização do Taió Sertão ficou vários atos morando aí até então, né? Até hoje. Na época Itaiópolis, hoje Santa Terezinha. Posteriormente, veio as famílias amigas e conhecidas à procura desses que vieram antes aqui. Foi a família Riptinski, daí esse pessoal se deslocou de São Tomás por Papanduva, Pratinha, chegaram em São José, e daí veio as famílias Buntkoski, Chiminski, e foram se agregando nessas regiões de Morro do Taió, daí vieram os Ratuchinski, daí foram ficando Nova Cultura, Adamtieski, em São José, e ali se instalaram essas famílias que até hoje predominam nessa região, povoaram essa região e ficaram por até nos dias de hoje. Também veio ali a família Muncheski, a família Estopa, né? São famílias grandes que predominam aqui. A Muncheski, ela veio mais para o Rio da Prata, ficando para o Rio da Prata, mas se estendeu na região, ficaram por ali. E essas famílias foram se enraizando aqui nessa região e predominam até hoje nessa região. Posteriormente, também por causa da grande massa polonesa na região, umas pessoas interessaram em nos procurar, e onde foi criado uma parte da associação da Braspol. Foi uma extensão da Braspol que se criou lá em Curitiba, né? E ela se estendeu por vários estados, e um dos estados é Santa Catarina, e por vários municípios. Daí tinha um presidente nacional, e em todas as regiões tinha um vice-presidente que comandava dentro do estado e na região. E aqui nós conseguimos formar essa Braspol até muito forte, por causa da grande numeração polonesa de habitação aqui nessa região. E essa Braspol, elas se reuniram, fizeram grandes atuações dentro do município de Santa Terezinha, porque se reuniam frequentemente, faziam eventos, estavam sempre em contato, faziam final de ano, os ensaios dos ritos religiosos católicos, né? Era muito forte isso aqui na região, e era comandado pela Braspol. Daí se reunia comunidade com comunidade, se fazia aquela interligação, era uma coisa muito boa. E nesse meio desse caminho, desses eventos acontecendo, surgiu-se a ideia de emancipar Santa Terezinha, que apareceu politicamente uns interessados, ou abriu-se um espaço para que poderia ser feito isso, e nós já estávamos organizados com a Braspol. A grande parte da Comissão Emancipatória de Santa Terezinha são membros da própria Braspol, porque nós já estávamos organizados com isso. E isso aconteceu, foi daí reunido mais outros interessados, e se criou a Comissão de Emancipação, onde se fez um trabalho pioneiro, muito difícil na época, sem comunicação, sem internet, tudo manual, tudo andado de casa em casa, quilometragem medido com carro. Foi se criado o primeiro distrito, depois o processo de emancipação, foi emancipada Santa Terezinha, e onde por todos aqueles casos acontecendo, todos aqueles movimentos, todas aquelas participações que nós tivemos em relação ao que estava acontecendo, fui indicado para ser candidato a prefeito de Santa Terezinha. E em 1997 fui eleito o segundo prefeito de Santa Terezinha de origem polonesa. E ali eu tive a oportunidade de ampliar melhor esse trabalho da Braspol. O Morro do Taió é um ponto turístico, foi criado pela Braspol quando eu prefeito, porque na época nós não tínhamos dotação orçamentária para construir o Morro do Taió, mas tínhamos dotação orçamentária para dar assistência à cultura polonesa e ucraína. E daí nós investimos na Braspol, e a Braspol construiu o Morro do Taió. Então foi usado o útil ao agradável
para acontecer o que aconteceu hoje, que está lá esse ponto turístico. Morro do Taió, na época, foi feito tudo à mão. Lá não tem nenhuma máquina que trabalhou lá dentro. Nós fizemos, foi tudo no braço, tudo por voluntários. Lá não tem pago nada por nenhum, só a organização da Braspol uniu-se tanto o povo ali, onde construiu toda aquela capelinha, onde foi levado para cima do morro, num dia, 11.600 quilos de peso nas costas. E ali foi feito um marco religioso, as 15 estações dentro do Morro do Taió, naquela trilha teixa do morro, né? Que conta por 700, quase 800 metros de caminhada bem incline, né? O Parque Mata Nativa. São uma área de 35 hectares de terra desapropriada hoje dentro do perímetro urbano, né? É onde é que foi feito a primeira infraestrutura aqui dentro. Também muito complicado, porque a própria legislação trancava um pouco, mas está ali, é uma beleza que sem igual para Santa Terezinha, né? O polonês, ele sempre foi muito católico. Ele herdou o catolicismo da Polônia e a fé manteve eles no campo. Aqueles tempos difíceis, sem recursos, né? A gente vê coisas acontecendo, passou-se por algumas pandemias, né? Na época, e o que aguentou a raça polonesa na região foi a fé e a cultura polonesa, porque eles vieram com únicos recursos que trouxeram na mente, né? Não tinham outras coisas para se defender, né? Então foi muito difícil. O polonês, ele tem uma tradição de guardar bastante dia santo. Os guardas de guardar aos domingos e dia santo de festa. Hoje já não está mais assim, mas no passado era isso. Nós tínhamos as festas de Páscoa, onde se festejava por vários e vários dias, mínimo 3 dias, né? Natal, a mesma coisa, se enfeitava todas as entradas de casa com ramos verdes, se ponhava palmeira, e esse costume também se transmitia para as festas de casamentos. Todos os casamentos que aconteciam eram decoradas, propriedades, tudo cheio de palmeira, tudo cheio de verde, bastante papelzinho picado, pendurado, né? Se festejava bastante, já se tinha festa na sexta-feira, se reunia o povo para fazer a buchada, que nós falamos hoje. Na época se dizia o nome, o flaczki, que era a sopa polonesa, né? E onde se reunia todos os convidados já na sexta-feira para festejar. No sábado já vinham tomar o café em casa, vinham de carroça, as carroças todas enfeitadas, os cavalos nos areiamentos tudo enfeitado, né? Já chegava no sábado cedo para tomar o café ele tinha bastante comidas típicas polonesas, a quiche, a coibaça, vários salteços de porco. Daí vinha os eventos meio-dia, as carnes toda assada em buraco de chão, feito, as churrasqueiras eram feitas cavados no chão, onde era assado tudo com espeto de madeira, aquele tinha um cheiro, aquela evaporação da terra, daquela carne, temperava melhor o churrasco, né? Então seriam as festas bem animadas, sempre com música ao vivo, sempre com gaiteiro tocando uma música, bastante ritos poloneses, né? E o casamento se estendia no domingo até a noite. À noite só terminava a festa com o otipine. O que era o otipine? O otipine era tirar o véu da noiva para ser sorteado entre os casais que estavam ali presentes na festa que interessavam casar. Então a noiva pinchava o boquete, tirava o véu e daí ali os noivos iam para suas luas de mel e os seus convidados iam iniciar os cavalos para voltar para casa. O grande relacionamento entre a Polônia e nós, já brasileiros e descendentes poloneses, era nós recebíamos por correspondência, bem antes da Páscoa, o opłatek. O opłatek seria hoje, poderia se dizer, a Santa Hóstia, onde é que ela era benta lá na Polônia e mandada para o Brasil, para os parentes, para se confraternizar com as famílias que estavam aqui no Brasil. Esse era o grande foco. Isso acontecia no domingo da manhã. No domingo de Páscoa de manhã era o compartilhamento da opłatek. Mas nós tínhamos os outros já na sexta-feira, sempre foi um dia de silêncio. Eu até hoje com 69 anos, eu não ligo nenhum motor no dia da Páscoa, na sexta-feira santa.
respeito. Eu vou para a igreja de a pé e não ligo nenhum carro, porque o pai tinha essa tradição de que não podia se fazer barulho nesse dia, era para ser dia de respeito, era o dia de penitência, né? E daí, de sexta-feira, das 3 horas da tarde até no domingo de manhã, se guardava jejum completo. Domingo se compartilhava o poate, que depois do poate começava a se festejar já o Aleluia. E isso seria a ressurreição de Jesus Cristo, né? Daí, segunda-feira seria o segundo dia depois da Páscoa, que era o dia do descanso. Daí teria uma brincadeira de se molhar, jogar água. Era para se lavar a alma, porque aí nós já fomos perdoados, já nós estamos vivendo. Seria um novo batismo, um batismo, como se diz assim, esportivo, um batismo mais de confraternização, de que a história de Cristo já passou, de que nós começamos uma nova vida, e por isso nós brincava, todo mundo que passava na rua, menos esperava, recebia um balde de água na cara sem saber do que estava acontecendo, porque era a tradição polonesa isso. Ainda na religião católica, ela se manteve assim, bastante com as tradições polonesas dentro da igreja. Portanto, que Itaiópolis foi construída a igreja com bastante simbolismo polonês, modelo polonês, Alto Paraguaçu também, e a nossa paróquia Rio da Prata também tem arquitetura polonesa, porque na época todos os nossos padres que dominavam essa região, que cuidavam dessa nossa região ali, eles eram descendentes poloneses. Eles eram a maioria deles enviados da Polônia para cá. Então a gente conviveu praticamente um século orientado pelos padres poloneses, e por isso originou-se todos esses modelos dessas igrejas aqui com os modelos poloneses. E as nossas pequenas capelas pelo município inteiro, quase todas eram de origem polonesa, com exceção do Craveiro e Colorado, que foi ucraíno, porque também predominava mais o ucraíno e predomina até hoje. A diversificação de bastante pessoas, de bastante etnias, que chegaram a morar em Santa Terezinha, fez com que se dissolvesse um pouco o polonês, ou se misturasse tanto de que não fez tanta diferença mais para a sociedade nossa ali. Pouca coisa, porque já tinha bastante povos quando a gente se lembrou, né? Então, para te dizer quais foram os primeiros, eu não posso contar quais foram os primeiros. Mas Santa Terezinha, eu me lembro quando tinha bem poucos moradores. Agora, eu nasci na Garganta mesmo ali, né? Mas os meus pais que vieram de Iracema. E os avós da Polônia. Porque eu morava no Rio da Prata até anos 50. Eu estudei lá na Prata ano 49 e anos 50 eu estudei ali em Serra da Garganta. Então eu nasci em Rio da Prata, não na Serra da Garganta ali. Mas no ano 1950 que surgiu a primeira escolinha aqui onde é a igreja. É a escolinha pequenininha, bem modesta, e a professora era Edith Rosalina Santos de Oliveira. Então, a gente tem muito pouca escolaridade, que eu comecei com essa professora a estudar, e daí eles saíram e não vinha outro professor, já criou mato, vassouras na altura da escola, ficou abandonado. Depois veio um tal de Lourival, mas eu, professor. Mas também eram de tão pouca escolaridade que eles ensinar, nem eles sabiam. E daí eu tinha uma inteligência muito boa para o estudo. Eu aprendi muito ligeiro, mas era na base do A, E, I, O, U, e aprender os números e a tabuada. Depois lia assim, tipo... Eles não ensinavam os pontos de pergunta, nem as vírgulas, nem nada. Era tipo, lia tipo cantado assim. Então, as classes mais
alta que tinha, diz que era terceiro ano, então ficava nas carteiras mais atrás e escrever com caneta de pena, caneta que ponhava uma pena e tinha um tinteiro, uma garrafinha molhada na tinta, mas esse era depois de ser maior e os alunos até ganhar cartilha, então escreviam na base de lápis e caligrafia. A professora ensinava caligrafia bastante, mas quem aprendeu meio por si, porque os professores eram muito fracos de estudo, muito. E então nós criamos todo mundo mais pareio, no chão batido. E arroz, gente comia só o que plantava. Eu me lembro quando em frente da igreja, um pouco mais para cá, a falecida mãe inventou plantar arroz do seco. Assim a gente comia o que produzia, plantava batata salsa, aipim, batatinha, taiá, feijão, quirera. E era isso que a gente comia. E açúcar branco, o pai ia numa, chamavam de bodega, comprava um pacotinho assim, acho que era meio quilo, e então para fazer uma cuca para o Natal e para a Páscoa. Mas aquela cuca não tinha farofa, era passada com ovo batido e gordura. E então só para o Natal e para a Páscoa açúcar branco. E o pai comprava açúcar amarelo em sacos de 50 quilos. Isso ficava tempo, mas nós comíamos em cima do pão mais grosso desse açúcar do que a fatia de pão. E ele empedrava, pegava pelancas e roía isso e tinha mel. Mel tinha desde que eu me lembro, mel de abelha produzida. E então a alimentação era assim. Que muitos caras andavam fazendo essas colendas em polonês, né? Ela e essa que cantam bem. Então podemos cantar hoje em Belém, mas em polonês. Dzisiaj w Betlejem, wesoła nowina, że Panna czysta porodziła syna. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, anieli grają, króle witają, pasterze śpiewają, bydlęta klękają, cuda ogłaszają. Na minha memória vai ficar a cultura polonesa sempre enquanto eu existi, que eu acho importante a nossa tradição que nós aprendimos, vai ficar comigo até quando eu existi. E os filhos foram ensinados a cultura polonesa, todos, só os netos não. É isso. Zostań się z Bogiem. Fica com Deus. Melhores momentos da primeira noite cultural polonesa. No dia 24 de agosto de 2024, o pavilhão de eventos do Parque Mata Nativa foi palco da encantadora Primeira Noite Cultural Polonesa.
O ambiente estava especialmente decorado, destacando os detalhes e o capricho que remetem à rica cultura polonesa, transportando todos os presentes para as tradições e culturas deste povo. A noite teve como grande atração as apresentações dos grupos de danças folclóricas polonesas Dusza Polska de Santa Terezinha e Wiezy Polskie de Itaiópolis. A essa cerimônia gostaria de agradecer imensamente todos os que estão aqui presentes e desejamos que a cultura polonesa, através de seu folclore, contagiem a todos. A abertura do evento foi marcada por uma emocionante encenação da entrada de famílias polonesas, simbolizando o forte elo com suas raízes culturais e o respeito à história. Na sequência, as apresentações trouxeram um verdadeiro espetáculo de cor, música e tradição, celebrando a essência da cultura polonesa através da dança.
coś ciebie, do kogo do ciebie, a jaki fikare, nie se go postare, a jaki fikare, nie se go postare. Hej, hej! Na zdrowie! Após as apresentações, os convidados tiveram a oportunidade de saborear um delicioso jantar com pratos típicos da culinária polonesa, que foi um dos momentos mais aguardados da noite. Uma gratificação muito grande estarmos hoje aqui na nossa primeira Noite Cultural Polonesa. 3 anos atrás nascia o grupo Dusza Polska, no ano de 2022, onde que, com força de vontade, fui atrás pedindo para os alunos estarem participando do grupo e hoje estamos aqui já conseguindo sediar uma Noite Cultural Polonesa. Então, dizer assim que é muita alegria. Depois de muitas dificuldades de se iniciar um projeto onde que a gente iniciou sem nada. Então a gente começou com as coreografias, depois a gente se inscreveu para o projeto Dança Catarina, ganhamos o 2º lugar na categoria Mesa Regional e quando a gente foi para a regional a gente conseguiu então o pódio de 3º lugar, perdendo só para o município de Joinville. A gente ficou muito feliz. Trouxemos também o melhor bailarino, então queria agradecer imensamente a todos que estiveram presentes. Espero que essa seja a primeira de muitas. Foi uma noite linda, uma noite de frio, chuva, mas como o nosso povo polonês é um povo acolhedor, eu acredito que ele aqueceu o coraçãozinho de todo mundo. Santa Terezinha, né, esse município que já tem uma ligação histórica muito forte com o município de Itaiópolis, e nós não poderíamos deixar de se fazer presente, então, nessa noite, né, da cultura polonesa aqui no município, para juntar, né, essas duas culturas, né, polonesas que se desenvolvem tanto no município de Itaiópolis como aqui também no município de Santa Terezinha. E a gente faz os votos do nosso grupo para que o grupo Dusza Polska de Santa Terezinha tenha uma vida muito longa e que se desenvolvam outras tantas noites polonesas aqui no município de Santa Terezinha. E para encerrar com chave de ouro, todos puderam se divertir ao som da animada banda Trio Fandango, que encheu o salão de alegria e descontração.
primeira noite cultural polonesa foi um marco na preservação e na valorização da cultura polonesa, deixando na memória de todos os presentes o legado de uma tradição que merece ser celebrada. No próximo episódio, cultura ucraniana. História do município de Santa Terezinha, episódio 4, Culturas Ucranianas. Sabe, para dizer a verdade, que quase não. Porque esse povo, quando eu era assim pequenininha, então esse povo já tinha uns pés de laranja carregando ali. E aqui, para dizer a verdade, aqui para as Pombas, daqui acho que dá 2 quilômetros que nós morava. Então tinha aqui estrada só até aonde o povo trabalhava. E lá para frente era mato, só carreirinho para nós vir para o Craveiro. Estrada tinha só um pedaço até esses moradores ali, tinham estrada só até onde eles trabalhavam. E lá para baixo era mato, então nós vinha pelo carreirinho para o Craveiro. E esses moradores aqui do Craveiro, ele já tá há um tempo aqui, porque aqui já tinha um filho grande, casando, tinha um laranja. Esses moradores que estavam ali, eles não falavam assim, né? Eles não falavam para gente saber de onde vieram, como é que vieram. Isso ninguém contava nada isso. Sabem, daqueles tempos, pois sabe que isso até padre vinha de cavalo ainda. Essas raiucas, isso era muito bonito. Mas isso brincavam, não que nem agora. Os maiorzinhos, os grandes, faziam a roda maior e o mais pequeno faziam a roda mais dentro, né? Isso iam, brincavam, cantavam. Isso nunca perdiam essas raízes. Agora acabou, ninguém nem sabe nada. Naqueles tempos, isso não tinha ainda fogão. Isso tinha esses, como dizem, prepechok, de tábua, enchido de terra, faziam fogo no meio, punham as latas, cozinhavam nas latas. E era muito bonito aquilo lá. Naqueles tempos não tinha geladeira, não tinha congelador ainda. Tinha uns coxos grandes, isso daí, sabe... Eles preparavam o churrasco naqueles coxos, daí pegavam esse churrasco, assavam. Então, eu me chamo Marina Bossistitz, eu sou professora, sempre morei nessa comunidade, né, na comunidade de Bleipombas, sou de origem ucraniana, aprendi muito falar ucraniano com a minha avó, com a minha querida avó, Catarina, que desde muito pequenininha ela fazia todos os dias as orações e a gente não podia deixar de rezar em ucraniano e falar com ela somente em ucraniano. Então tudo que eu sei da origem ucraniana, os meus costumes, a minha religiosidade, vem dali, né, do meu antepassado, dos meus avós, dos meus pais. E tenho muito a agradecer, né, de pertencer a uma cultura tão rica e hoje cultivo, de certa forma, né, dentro dos meus costumes, dentro da minha casa, dentro da culinária, continuo fazendo as minhas orações em ucraniano, ensinando meus filhos, espero poder ensinar os meus netos também, falar em ucraniano, para que essa cultura também não desapareça. Que hoje a gente vê muito entre os jovens, assim, que se perdeu muita coisa. E, de certa forma, enquanto escola também, a gente já tem pensado muito nesse resgate, através da dança, através do idioma, através dos costumes, para que a cultura ucraniana permaneça por muitos e muitos anos aqui no município de Santa Terezinha.
Eu sou Lídia Vassilkowski-Chorny, também de origem ucraniana. Meus bisavós vieram da Ucrânia e, como a professora Marina disse, nós preservamos muito a nossa origem, nossos costumes, nossa religiosidade. Eu também sou professora, aposentada agora, já há 2 anos e pouco, mas desde a escola a gente preservava e preserva ainda a cultura. Eu, juntamente com a irmã Emília e a professora Lúcia Komochena, fundamos o grupo Zemlya na escola, o grupo de dança folclórico, e depois a irmã Emília, com outras professoras, fundaram a Helena Kolodi, o qual a Marina trabalhou também e continua trabalhando e divulgando o nosso grupo, que é uma das riquezas do nosso município. Aqui na comunidade, há vários anos, eu sou catequista, trabalhei já muito a nossa língua ucraniana, presido os cantos na igreja também, a nossa missa é toda no rito ucraniano. No Natal, uma das épocas que a gente assim, mais preserva e mais gosta, é que nós levamos a Boa Nova com o canto natalino para as famílias, canto ucraniano. Nós se reunimos, jovens, crianças, adultos, e vamos de casa em casa cantar uma canção natalina para dar as boas-vindas do menino Jesus. Isso é uma das culturas assim, que eu mais gosto. E na Páscoa a gente aprendeu com os nossos avós, com nossos pais, e eu assim pretendo na minha família nunca acabar essa tradição da bênção dos alimentos. Na Páscoa a gente prepara no sábado da Aleluia muitos alimentos, 12, né, professora Marina? 12 alimentos, e leva para benzer. E a primeira coisa, no dia de Páscoa, o café da manhã é aquele café da manhã diferente, abençoado, com os alimentos bentos. É outro sabor, né, professora Marina? É outro cheiro, é um sabor especial. Por quê? Porque a gente benzeu aqueles alimentos. E na nossa igreja a gente preserva muita assim, religiosidade. Procura ainda fazer a missa toda em ucraniano. Quando o padre percebe que tem bastante gente que não entende, ele fala a homilia em português, mas o evangelho ainda se lê em ucraniano. A nossa missa é muito rica. Se a gente for estudar, eu acredito que eles vão ver a nossa igreja, né? Vocês vão ver o iconostás. O que é o iconostás? É a Bíblia demonstrada através de ícones, de imagens. Esse nosso iconostás, a nossa igreja, ele veio da igreja lá de Curitiba, pertencia para a nossa igrejinha de madeira, né, professora Marina, e hoje a gente preserva da melhor forma possível. Então eu, enquanto catequista, sempre dou aula prática na igreja, porque mais do que a Bíblia está lá demonstrada através de imagens. Então a gente acha assim muito rica a nossa cultura. E também fui professora, juntamente com as minhas crianças de catequese, eu ensinei a língua ucraniana. Eu falo, escrevo e leio em ucraniano, como a professora Marina também. A gente agradece também muito, porque nós vivemos enquanto crianças e adolescentes no colégio de irmãs, então a gente aprendeu muito com elas. O bordado ucraniano, o qual nós trabalhávamos na escola também fui professora além da língua ucraniana, nós ensinávamos o teatro, o bordado ucraniano também nas escolas. É o famoso korovai, né, que eu falei, que é o pão do noivo, o borscht, que é tradicional nosso, e também da cultura polonesa, né, professora Dani? E daí o nosso é o perorê, que era feito com repolho e batatinha, né? Hoje já é, como que eu posso dizer, incrementado com outras coisas, mas o original que veio da Ucrânia era com batatinha e repolho azedo. E outro alimento que é muito importante para nós, que eu esqueci de comentar, que é a sobremesa ucraniana, que é a kuchá, que é feito do trigo.
Na Ucrânia eles comiam, só cozinhavam o trigo e comiam somente com leite e mel. E hoje nós já incrementamos. Tem que ter essa sobremesa, tem que ter na ceia de Natal. Dos 12 alimentos, essa sobremesa é um dos 12. Então, na ceia de Natal tem essa sobremesa da kuchá. Só que hoje a gente já incrementa, já coloca creme de leite, leite condensado. Mas quando eu era criança, minha mãe cozinhava só o trigo e nós comia com mel e leite, como comiam lá na Ucrânia. E daí na noite de Natal, depois da janta, os pais estendiam a palha de trigo perto do pinheirinho de Natal e a gente dormia naquela palha de trigo. Era uma tradição e a maior alegria para as crianças. Então eu vou cantar uma canção natalina. Então é Deu na novena, é uma boa nova. Deu na novena, nenitiva cena, porodela uve fleiemi Maria, Yedena, porodela uve fleiemi Maria, Yedena. Daí nós trabalhava, plantava tudo assim para a mãe, quando nós pequenos trabalhava e fazia trigo, feijão, antes tinha milho, essas coisas, pouco, não tinha fumo plantado. E daí, quando nós se mudamos para cá, o pai continuou trabalhando no moinho, daí a redondeza começou meio a juntar gente de lá, daí nós viemos morar para cá. Daí ele começou a igreja do Bleipombas, daí ele fez a igreja do Bleipombas e ficou ele era meio mandão na colônia, que é pouquinha gente que tinha. Então ele tinha que, se precisava, alguém moria, ele tinha que ir ajudar. Se alguém estava casando, ele tinha que ir matar o boi, fazer carne, essas coisas. Ele sempre estava junto. E se a turma brigava, ele fazia os acertos, era quarteirão. E daí ele ia trabalhar para Mafra, lá ele fez o moinho, daí ele fez a igreja de Bleipombas, daí ele fez a igreja de Craveiro, só ele não punha o foro, mas ele fez tudo, a armação. Daí fez a igreja do Colorado, e daí quando acabou as igrejas, daí ele trabalhava já mais em casa, ele fazia madeira de carroça, que nem agora fazem de caretas, mas antes o pai fazia de carroça. Daí ele tinha esse torno, isso não tinha luz nem nada, nós tudo na mão, e isso aí ele fazia umas cabeças de carroça. Isso era tão pesado e era de uma madeira muito dura. O pai fez uma roda grande assim, daí nós rodava para ele tornear isso. Daí ele ganhava dinheiro com isso e nós trabalhávamos na roça. Pois sobre a origem, a cultura ucraniana, do que veio o povo lá da Ucrânia, o que a gente sabe assim dos nossos avós e algum pouco dos nossos pais, que os primeiros ucranianos que vieram para essa região aqui foi na faixa aí de 1923. E daí depois o nosso pessoal, família dos Arendardio, Guimuchinski, eles vieram depois daquela guerra de 41 que a Alemanha invadiu a Ucrânia, aí eles fugiram para o Brasil. E aí depois disso, daí tinha um tio meu que era irmão da minha mãe, que ele fugiu daquela guerra lá, ele tinha 14 anos. Ele veio para o Brasil, mas daí ele foi para o militar e depois ele foi chamado para aquela guerra da Itália. Daí ele sempre contava e chorava que ele fugiu de uma guerra e caiu na outra. E a minha avó sempre contava da viagem deles, que eles vieram de lá, porque uns falavam que da Ucrânia até aqui de navio à época era 2 dias, mas ela contou que eles viajaram mais de 12 dias até chegar no Brasil. E daí aquele tempo, daí eu não sei, eu não entendia bem ela, era o irmão do meu pai, que era nenê e faleceu nessa viagem. E de como isso era tão longa a viagem, eles velavam no navio, mas depois jogavam na água. Então ela sempre contava essa história e chorava. E dizia que ela assim rezava por tudo nós, para nunca nós passar por uma guerra, que ninguém sabe a tristeza que é o sofrimento.
E daí, quando eles vieram para cá, então o primeiro ponto que eles pararam, essas famílias, depois foram se esparramando, foi aqui em Papanduva. Mas Papanduva não tinha nada, era só um lajaneiro naquela época. Então comida era difícil, pois eles não trouxeram quase nada. Então as famílias viviam assim, trocando uma coisa com outra para poder viver. E daí começaram a sair, então que nem o meu avô, e outro avô de Iracema, e outras pessoas, as mulheres ficavam com as crianças lá nos acampamentos e elas saíram procurar lugar para se colocar. Eu vou tocar um trechinho da marchinha dos noivos, que nós tocava em roda das mesas. Que o povo se sinta feliz com isso aqui, que essa nossa cultura continue cada vez melhor, que nós acolhemos todo mundo, não só os ucranianos, para nós não tem raça de pessoas e nem religião. A cultura ucraniana, essa cultura rica, né, em tantas tradições, aprendi muito com meus pais, com meus avós, espero poder ensinar muito ainda, né, enquanto professora, enquanto gestora, enquanto vó, né, que você ensinar, passar para frente esses costumes, essas tradições, porque um povo sem cultura, né, um povo sem identidade, né? E Santa Terezinha tem muito da cultura ucraniana, que é tão rica, que é tão forte e que tanto me orgulha. Eu pedia para as pessoas jamais abandonarem aonde elas nasceram, abandonar a sua origem, porque eu acho muito rica a nossa origem ucraniana e jamais vou ter vergonha disso. Eu herdei dos meus pais, dos meus bisavós, estou tentando ensinar minhas filhas, meus netos, e quero preservar enquanto eu tiver luz da minha cultura. E jamais me envergonho disso. Bувайте здорові, що доброго вам, щаслива дорога, boa viagem. Melhores momentos da primeira noite cultural ucraniana. Cultura e tradição compõem uma grande nação. A primeira noite cultural ucraniana aconteceu no distrito do Craveiro, localizado a cerca de 30 quilômetros do centro da cidade de Santa Terezinha, e recebeu o nome de Elena Kolodi. O distrito foi escolhido por sua forte concentração de descendentes ucranianos e o evento destacou com maestria as tradições que permanecem vivas na localidade. O evento iniciou com a tradicional missa ucraniana, sendo que a religião é um elemento central na vida dos ucranianos. A entrada foi encenada e apresentada com ritos da fé católica bizantina. Trazendo rezas na língua ucraniana e na língua portuguesa. Sede para mim o Deus que me protege, a fortaleza que me salva. Os trajes típicos ucranianos foram um destaque à parte, reforçando a herança cultural e a beleza da tradição. Slava Isusu Christu! Sejam todos bem-vindos à nossa primeira noite ucraniana Elena Kolodi. Este evento em especial
celebra não apenas a rica herança cultural trazida pelos nossos antepassados, mas também a importância vital de manter vivas as tradições que nos conectam às nossas raízes. Após a missa, iniciaram-se as apresentações culturais, que foram verdadeiros espetáculos, contando com a participação do grupo de dança folclórica ucraniana Helena Kolodi e também com o grupo Spomen, de balé no Paraná. As apresentações de danças trouxeram à tona os costumes, as festividades e a alegria característica deste povo, encantando os participantes com movimentos cheios de significado e vivacidade.
Após a apresentação, foi servido jantar típico ucraniano com delícias da cultura local. E para finalizar a noite com chave de ouro, a população teve a oportunidade de aproveitar um animado baile ao som da banda César e Vaguinho, promovendo um clima de união e diversão. Vem bailar conosco! Bate o pé no batidão, olha nós aí de novo. Essa sanfona e batucada no balanço do povo. Bate o pé no batidão, olha nós aí de novo. Essa sanfona e batucada no balanço do povo. Levanta num trancão, vai o fandangueiro. E a sala montada que nem formigueiro. Nos quatro cantos da sala, levanta a polvadeira. O povo animado dançando a vaneira. Tamo de volta num trancão, vai o fandangueiro. E a sala montada que nem formigueiro. Nos quatro cantos da sala, levanta a polvadeira. E o povo animado dançando a vaneira. O evento foi um marco na valorização da rica cultura ucraniana e fortaleceu os laços entre as gerações, celebrando uma história que merece ser preservada e compartilhada. Este documentário é uma produção da VM Web TV com o apoio da Prefeitura Municipal de Santa Terezinha e da Secretaria da Cultura, Turismo e Esporte, viabilizado pela Lei Paulo Gustavo, que garantiu os recursos necessários para a realização deste importante projeto. Os conteúdos apresentados neste documentário retratam os registros históricos do município de Santa Terezinha, destacando a chegada dos primeiros imigrantes, as dificuldades enfrentadas na época e, sobretudo, a rica herança cultural polonesa ucraniana que caracteriza e diferencia o município. Santa Terezinha é um lugar único onde a cultura e a descendência são valorizadas e as tradições trazidas pelos ancestrais continuam vivas, sendo cultivadas com orgulho pela comunidade. Mais que um registro, é o primeiro passo para eternizar a história do município e preservar o legado cultural para as gerações futuras. Produção VM Web TV.